Alunos, na aula de hoje, nós iremos fazer a correção do nosso exercício de revisão, em preparação à nossa avaliação da semana que vem, ok? Então, na primeira parte do nosso exercício, pedia para você dar o conceito de átomo segundo Dalton, Rutherford e Thomson. Então, nós vamos verificar o seguinte: quando nós falamos em Dalton, a teoria dele sobre o estudo dos átomos era que ele comparava os átomos com uma partícula maciça e indivisível, tá? Veja bem, uma partícula, onde essa partícula ela ficou conhecida também como ou seja, ele comparava como se fosse uma bola de bilhar, tá? Então, ela seria indivisível. Já o Rutherford, ele já vem com uma teoria de que, veja bem, que a participação de Dalton no estudo dos átomos, ela foi muito importante para novas descobertas, tá? Então, o Rutherford foi aquele que já conseguiu comprovar que o átomo, ele era formado ou seja, ele tinha um núcleo, onde no núcleo estaria a massa do átomo, ou seja, no caso dos elementos químicos, tá? E ele já contradiz a teoria de Dalton, dizendo que o átomo seria divisível, onde no átomo pode ser identificado o próton, os elétrons, o nêutron e a massa. Tá? Então, já foi assim uma nova experiência, né, comprovada cientificamente na teoria de Rutherford. O Thomson, a teoria dele consistia na seguinte forma, que ele comparava assim, o átomo com uma esfera, mas essa esfera ela era carregada de cargas elétricas, ou seja, ela tinha cargas eletricamente positivas e negativas, tá? Então, ele já começa o estudo do átomo em si, essa diversificação, foi o primeiro a comprovar que o átomo seria indivisível. Parte 2, ou só corrigindo, o Dalton, a teoria era indivisível, tá? Enquanto que o Thomson, a teoria dele, já que o átomo era divisível. Parte 2. Pedia para você dar o conceito de massa, densidade, volume e inércia. Veja bem que aí a gente está trabalhando as propriedades da matéria. Então, quando se fala em massa, nós vamos estar relacionando a medida da quantidade da matéria. Lembrando que toda vez que nós falamos em massa, nós estamos nos referindo, por exemplo, como é que eu vou representar a massa? A massa sempre ela vem em quilo, ou grama, ou tonelada, tá? O que é a densidade? A densidade, ela vem ser a relação entre a massa e o volume, tá? Quer dizer, essa relação correspondente à massa e o volume. Já o volume, nós vamos nos referir ao espaço ocupado por uma quantidade de matéria. A inércia em si é a tendência que o corpo tem de estar em repouso ou movimento. Digamos assim, se nenhuma força for aplicada sobre um corpo, a tendência dele é ficar ou parado ou em movimento. Tá? Então, isso é inércia. Digamos assim, se você deixa uma caneta em cima da mesa, se nenhuma força for atribuída a ela, ela vai continuar lá. Ou se você deixa um papel, qualquer objeto que você deixe, se nenhuma força for aplicada a ele, ele vai continuar ali, no mesmo lugar, tá? Então, o corpo ele tem de estar em repouso ou movimento. A parte 3 seria para você classificar de acordo com físico ou químico. Aí nós temos formação das novas substâncias, um fenômeno químico. O que você tem que observar? Todas as vezes que a matéria ela sofre transformação, então ela é um fenômeno químico, tá? Então, a reação química ou combinação é um processo químico. O corpo em queda livre
ele é físico. A queima do álcool sofre transformação, é químico. Formação da ferrugem sofre transformação, é químico. Obtenção de sais minerais é físico, porque a água ela vai evaporar lentamente e vai ficar ali somente o sal. Então, no caso, nós temos físico. Respiração celular, químico. Fusão do gelo, físico. Evaporação do álcool, físico. Veja bem que está falando só de evaporação. Fermentação do caldo de cana. Aí nós temos o químico, que ela vai transformar, vai fermentar. Fervura de água, físico, vai apenas evaporar. A combustão de um fósforo é químico, porque o fósforo ele vai queimar, ele vai se transformar em cinza. Fotossíntese, químico. Reflexão da luz, físico. Próxima questão, questão de número 4. Aí nós temos a seguinte situação, que seria para você desenvolver. Aí vai letra A. Por que Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta anão? Então a gente comenta assim que até algum tempo atrás, alguns anos atrás, que acredito que uns 10 anos mais ou menos, o Plutão ele era considerado um planeta. Depois, devido a ele não ter as características de um planeta, então ele foi rebaixado para o planeta anão. Letra B. Quais os planetas que compõem o sistema solar? Aí volta lá no ensino fundamental 1, né? Lá no 5º ano, revendo novamente a questão dos planetas. E ainda vamos ter o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nós vamos verificar que os 4 primeiros, as características dele é que eles são chamados, no caso, os planetas rochosos, ou também chamados de planetas telúricos, tá? Devido a eles apresentarem essas características rochosas. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles já são planetas gasosos devido a estarem mais distantes do Sol, digamos assim. Próxima questão, qual é o maior e o menor planeta? O maior a gente já vai verificar, se você observar digamos assim, na localização do sistema solar, nós vamos observar que Júpiter é o maior planeta do sistema solar e o menor é Mercúrio. Letra D. Segundo a teoria científica, como o Sol pode ser classificado? Então, nessa situação aí, nós vamos ver que o Sol ele é classificado como uma estrela, tá? Próxima questão, 5. Sobre os átomos determine. Lembrando aquela situação que eu coloco nos exercícios anteriores para vocês, que o elemento químico ele tem sua identificação, que é o número atômico, tem a sua massa também. Então, se você tem um número atômico, você tem o número de prótons e o número de elétrons. Como é que você vai achar o número de nêutrons? Você vai pegar o número de massa e vai diminuir do número de elétrons ou do número atômico, que é o mesmo, tá? Então, nessa situação, nós apresentamos o elemento X, de massa 35 e número atômico 17. Aí, o que você vai colocar? A, que é a massa, é 35, número atômico representado pela letra Z, vale 17. Se o Z, que é número atômico, vale 17, então você tem o valor do elétron é 17 e do próton também é 17. Como é que você vai encontrar o N, que é o nêutron no caso? Você vai diminuir 35 menos 17, que você vai chegar ao número de nêutron 18. Letra B, o mesmo processo. Representamos aí o número atômico, o elemento, identificamos pela letra W, de massa 20 e número atômico 10.
Novamente, o mesmo processo. A vale 20 e Z vale 10. Se Z vale 10, aí você já tem o elétron 10 e o próton 10 também. Como é que você vai encontrar o neutro? Você vai diminuir 20 menos 10, que também o neutro nessa situação vai ser 10. Exercício 6, muito idêntico ao exercício 5. Você tem a tabela, tem os elementos químicos, que é cloro, neônio, urânio, iodo e potássio. Veja bem, número de prótons do cloro, 17, neutro, 17. Se o próton é 17, o elétron vai ser 17. E qual vai ser a massa? Soma 17 mais 18, aí vai dar 35. Neônio, é número de neutro, 10, número de elétron, 10. Aí se eu tenho elétron, eu já tenho o número de prótons, tá? Qual é a massa? É você somar 10 mais 10, vai dar 20. Urânio, o número de neutro do urânio é 146, o número de elétrons é 92. Se o elétron é 92, o próton é 92. Qual é a massa? Soma 146 mais 92, que vai dar 238. Iodo, número de prótons, 53. Número de nêutrons, 74. Qual é o elétron? 53, porque o próton é 53. Qual é o número de massa? Soma 74 mais 53. O potássio, número de neutro 20 e número de elétron 19. E a massa 39. Se você tem número de elétron 19, então o próton vai ser 19. Exercício 7. Aí nós já estamos trabalhando a densidade, a massa e o volume de uma determinada substância, tá? Então, quando nós falamos em massa de uma determinada substância, nós vamos ver o seguinte. Eu já identifiquei lá no exercício de vocês, mandando a fórmula, né? Eu colocava assim, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. O que é massa? Tudo aquilo que é representado pela letra ou pela sigla da massa, né? Que pode ser em quilo ou pode ser em grama. No nosso exercício, ele disse que... deixa eu ver o que ele dá pra gente aqui. Ele disse que o gelo, a massa dele é 250 e o volume é 500. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir 250 por 500, que vai dar 0,5, que vai ser a densidade do gelo nessa situação. Número 8. Ele já está te dando a densidade, que é 11,4. Aí ele dá a densidade e dá o volume, para você calcular apenas a massa. A fórmula é a mesma. No lugar do D, que é a densidade, você trocou por 11,4. Massa você não tem e o volume é 57. Então, nessa situação, você vai multiplicar os meios pelos extremos. Logo, se você multiplica 11,4 vezes 57, aí você vai chegar a um valor de 649,8, tá? E a nossa última questão, qual é a densidade de um corpo com 6 kg de massa? Já está dizendo aí para você, 6 kg de massa, então você já tem aí a massa. E o volume de 0,5. Se a fórmula para ser trabalhada é densidade igual a massa dividido pelo volume, então você vai colocar D, que é a densidade, né, igual a massa dado pelo problema é 6 e o volume é 0,5. Então, quando você divide 6 por 0,5, você vai chegar a um valor de 12 quilos por litro, ok? Então, aí foi o nosso exercício de revisão. Qualquer dúvida, quem ainda não enviou pode estar enviando. Ou se tiver alguma dúvida, professora, eu não entendi essa parte aqui, dá para explicar de novo? Com certeza, tá? Estarei sempre à disposição, esperando aí pela dúvida de vocês ou até mesmo enviando o exercício para a gente fazer a nossa correção, ok?